Olá, começa agora mais uma edição do programa Fala Vereador, produzido pela Câmara Municipal de Uberlândia. Hoje conosco o vereador Fabão, do PV, que foi reeleito para o seu segundo mandato. E, aliás, foi o vereador com o maior número de votos da história de Uberlândia, com 14.596 votos. Vereador, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, Adriana, toda a equipe aqui da TV Câmara, que sempre está conosco. Uma alegria grande estar aqui. Vereador, o senhor foi o mais votado da história de Uberlândia, com mais de 14 mil votos. A que o senhor atribui esse resultado tão expressivo? Se eu fosse atribuir assim, a um fator, né, de forma resumida, eu atribuiria a uma aposta, que é a aposta na inteligência do povo. Porque, de uma forma geral, o político ele sempre duvida da inteligência do povo. Há uma leitura política de que o povo vota e esquece. E isso não ocorre por acaso, porque, de fato, existe uma fração da sociedade que está tão desencantada com a política que realmente ela só quer participar ali para não ter problema com o título depois. E aí a gente fez uma aposta, digo a gente, eu e a equipe, né? A gente fez uma aposta na inteligência das pessoas. Falei, vamos tentar inverter os polos, né? Ao invés de concentrar os esforços no período eleitoral, que é onde certeza que funciona, vamos engendrar todos os esforços durante o mandato, numa sistemática de trabalho, e vamos tentar ser lembrado também no período que não é um período eleitoral. Porque dá trabalho, quando você é lembrado fora do período eleitoral, você também é muito cobrado e tal. E quando você é só lembrado na época da eleição, é mais tranquilo. E aí a gente apostou na inteligência das pessoas. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se a gente vai ser lembrado, vai ser... E aí nós fizemos isso. E quando chegou o período eleitoral, a gente meio que não fez exatamente uma campanha, né? A gente simplesmente resgatou aquele serviço que a gente fez. Do tipo, eu te dei um atendimento um certo dia, falei, Adriana, lembra de mim? Poxa, você, né, a gente está no meio da campanha, você está percebendo, você não vai ver nada meu na rua, mas se eu puder contar com o seu voto, vai ser uma grande alegria e tudo. E o resultado foi esse, sabe? Então, na verdade, a gente ficou muito mais barato do que uma campanha convencional, porque a gente não tem material de rua, equipes grandes, essas coisas. O resultado foi bem expressivo, a gente teve mais que o dobro do que o segundo colocado, que foi o vereador Carrijo, que eu tinha 9 anos de idade, ele já era vereador. Então, a votação dele sempre muito expressiva, né, vereador Carrijo? Então, a gente ficou muito orgulhoso e muito grato também, porque eu sempre brinco, eu falo isso, o pessoal acha que eu estou falando da boca para fora. Mas o meu eleitorado, assim, Adriana, eles são tão amorosos, assim, é um negócio esquisito de pensar, porque a gente sempre é levado a crer também que a gente nem merece. Parece que é um carinho desmedido, sabe? A forma como as pessoas me tratam, às vezes na rua, ou então pelo telefone mesmo, pela internet. Eles gostam tanto de mim que eu nem mereço, assim, eu acho. E eu acho que é resultado dessa estratégia mesmo de mais trabalhar fora do período de campanha do que propriamente no período de campanha. E o pessoal também, a gente ouve muitos comentários que o senhor não deixa eleitor sem resposta, que o senhor está sempre ali, né, a sua equipe. Sim, isso no final das contas, eu acho que até a gente acabou, em alguma medida, mudando até um paradigma, né? Porque, queira ou não, as pessoas lá fora, elas entendem que o vereador, com os recursos todos que a gente tem, principalmente assessoria, existe uma opinião pública muito negativa, né, em relação à quantidade de assessores. Poxa, para que tanto assessor e tudo? E a gente exigindo muito dos assessores, porque também tem isso, né? Para ter esse resultado, os meus assessores tiveram que ir para o sacrifício um pouco durante todo o período eleitoral. Mas a gente acabou, em alguma medida, justificando essa equipe, que é grande na cabeça do pessoal. Mas 15 assessores, tanta gente. Só é possível, né, não deixar as pessoas sem resposta com uma equipe que está sempre, né, trabalhando muito. Qual o balanço que o senhor faz do seu mandato anterior? Então, foi um primeiro mandato, né? Então, no final das contas, eu tive muito aprendizado, muito erro também, né? Eu, em alguma medida, eu não sou independente só por uma opção. Eu sou independente também porque foi uma coisa que as circunstâncias foram me levando, sabe? Na medida em que eu percebi que eu era autossuficiente do ponto de vista eleitoral, porque essa questão de ser independente não é necessariamente... O vereador ele não é dependente de um deputado ou de um prefeito porque ele quer. É porque ele precisa, né?
Então, à medida que eu fui percebendo que eu era autossuficiente do ponto de vista eleitoral, sem depender de dinheiro, né? Dinheiro, sem depender de cargo, né? Sem depender de favores, eu pude me dar esse luxo, no sentido de, olha, eu não quero pertencer a nenhum grupo político, não necessariamente porque eu não queira, mas é porque eu não preciso mesmo. Porque os vereadores que aderem a um grupo, eles não aderem meramente por uma questão de identificação ideológica, é necessidade, né? A política é muito cara, a política depende muito de um... É por isso que a Câmara, enquanto casa legislativa, ela é meio um loteamento de deputados, né? Quando a gente olha. Então, a gente vai ver que tem vereadores que são do grupo de um deputado... Eu não estou falando isso com demérito, não, gente, porque eu, se um dia for deputado, também vou ter meu grupo. Eu estou tentando explicar isso para pedagogizar para a população. Então, a gente tem, por exemplo, o deputado Wellington, que tem 2 parlamentares agora, a vereadora Ângela e o vereador Ney Borges. Então, claro, tem lá a sua medida de independência, mas trabalham em conjunto com o deputado. O deputado Leonídio, que tem um grupo, né, sempre teve um grupo grande, 5, 6, 7 vereadores a depender do período. O deputado Arnaldo tem um grupo de 5 vereadores, né? A deputada Dandara agora tem 2. Então, a Câmara de Vereadores costuma funcionar dessa forma, né? É como se fosse um loteamento, onde lideranças maiores têm ali os seus prepostos, os seus vereadores. E eu posso me dar o luxo, até esse momento, né? Estou gravando isso aqui em janeiro de 2025, deixar registrado, mas eu posso me dar o luxo de não precisar de um deputado, né? Tem uma relação muito boa com todos, mas não depende de nenhum, né? Então, quais projetos que o senhor teve aprovados ou liderou que tiveram maior impacto na cidade de Uberlândia? O meu mandato, de uma forma geral, ele é mais pautado num tripé de fiscalização do que propriamente num tripé de produção legislativa. Porque a gente que é vereador, a nossa competência, ela é muito limitada. Então, no final das contas, dos projetos que eu aprovei, como coautor foram vários, né? Mas assim, o cordão do girassol, sabe? Não que não seja importante, mas é algo que não traz um impacto concreto na vida das pessoas. Então, eu aprovei um projeto que obriga as farmácias a terem coletores, né? Para você descartar a medicação. Uma medicação tarja preta, ou seja lá qual for, não pode ser descartada de qualquer forma, ou na privada, ou no lixo, né? Isso pode ter um endereço que a gente sabe. Até mesmo do ponto de vista do meio ambiente, né? O lençol freático, sei lá. Então, as farmácias são obrigadas, né? Projetos que obrigam a prefeitura a exibir a lista de medicamento lá no aplicativo, por exemplo. Então, do ponto de vista de produção legislativa, às vezes esses projetos eles não têm um impacto que a gente gostaria de ter. Mas as iniciativas foram muitas. Mas as iniciativas foram muitas e a gente também conseguiu, em alguma medida, através de projetos... Na verdade, as maiores vitórias foram as maiores derrotas. Por exemplo, todos os anos a gente tenta tirar dinheiro da publicidade, né, que é uma questão até ideológica nossa, para jogar em áreas que a gente entende que são mais emergenciais. Então, fila de exames, construção de casas populares, terapias para crianças atípicas, né, que é um problema sério aqui de Uberlândia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Então, levantar esses debates, e algumas derrotas que a gente tentou, tiveram, do ponto de vista político, um valor muito maior do que propriamente aquilo que a gente aprovou, sabe? Tem esse xadrez também que tem que ser jogado aqui. O senhor falou em fiscalização. Como é que o senhor enxerga, né, a questão da fiscalização dos recursos públicos? Então, é uma coisa que também está atrelada a esse movimento de independência, né? Porque não posso eu ser base, né, de um governo, seja ele lá qual for, e ainda assim manter uma autonomia para poder fazer uma fiscalização um pouquinho mais contundente num contrato. E aqui eu estou falando contrato da agência de publicidade, contrato da SPDM, da Missão Sol da Terra, né? Então, como pode um vereador da base, né, que está ligado ao prefeito, entrar lá e pegar um monte de copo de cristal lá na igreja, que é na escola administrada pela Missão Sol da Terra? Isso não vai acontecer. Então, essas ações de fiscalização, elas acabam dependendo muito, muito, muito do grau de independência que o vereador tem em relação ao Poder Executivo, né? Você não pode ter cargo, porque senão eles vão ser exonerados, né? Você não pode ter nenhum outro tipo de vantagem, assim, não estou falando tudo lícito, né? Porque isso está em jogo dentro da composição que você faz, né? Se o prefeito amanhã me chama e fala, Fábio, você quer fazer parte também do meu grupo? Para fazer parte do grupo dele, eu vou ter que ter uma contrapartida, né? Então, isso geralmente é espaço em secretaria, espaço, às vezes, dentro do gabinete de alguém. E para ter condições morais de fiscalizar sem rabo preso, você tem que abrir mão disso tudo. Então, sai caro, né, esse modelo para o parlamentar.
Vereador, após a eleição, o senhor mencionou que suas principais ações serão voltadas para criar novos mecanismos de atendimento ao público, né, e priorizar o interesse da população na Câmara. Como é que o senhor pretende implementar esse tipo de iniciativa? É porque eu acho que o serviço público, de uma forma geral, ele peca muito, sabe, num primeiro atendimento. Assim, as pessoas elas são carentes de informação. Na verdade, foi aí que eu entrei, né? Porque a pessoa, às vezes, ela precisa de uma informação que é tão simples, né? Eu vou dar um exemplo trivial agora. A gente recebeu uma demanda de uma senhora, que é uma senhora com dificuldade de mobilidade, deficiente, PCD, e ela está cadastrada naquele programa, que é o programa da Prefeitura Porta a Porta, né? Então, por exemplo, a pessoa que é PCD, ela é levada nas terapias, né? Ou enfim, através desse serviço que a Prefeitura disponibiliza. Só que para fazer o agendamento, ela tinha uma consulta. Então, qual que é a lógica? Ela faz o agendamento junto ao serviço e, na data da consulta, o serviço pega ela, leva na consulta e traz de volta para casa. E aí ela foi tentando fazer esse agendamento, ela foi informada que ela deveria ir lá para fazer o agendamento. Ora, mas se ela é cadeirante, se ela é PCD, se ela precisa de um serviço para levá-la numa consulta, não tem lógica nem cabimento que ela tenha que ir de forma presencial fazer esse agendamento. Se for assim, ela vai direto na consulta, né? Ela tem problema de mobilidade, essa é a razão do serviço existir. E aí a gente entrou em contato com o secretário, então é uma nova gestão, então a gente conseguiu zerar essas picuinhas que haviam com a antiga gestão, né? Então está todo mundo assim, de portas abertas, um tratamento super republicano até aqui. E era uma desinformação qualquer. Quando o secretário tomou conhecimento, falou, nossa, cara, corrigi isso. Realmente foi uma informação que foi dada errada ali e tal, mas a gente já entrou em contato com ela e já corrigiu. Então, às vezes, o serviço público peca nisso. Pequenos ajustes, né, de informação, poxa, custa a pessoa poder marcar uma consulta ali pelo WhatsApp e tal, você vai fazer a pessoa deslocar num postinho. Então, a gente quer tentar, partindo do mandato, propor para o prefeito e para a administração, sabe, alternativas que eu acho que até o prefeito está muito bem intencionado, né, para se utilizar de tecnologia e fazer essas mudanças, né? Então, acho que vai ser um momento muito propício. A despeito de eu não ser do grupo do prefeito, a gente tem que reconhecer que ele parece ter boas intenções, vamos dizer assim, nesse aspecto. Há algo que o senhor gostaria de ter feito no mandato anterior e que vai ser prioridade agora? A gente tem, como eu te disse lá atrás, essas bandeiras que elas não são exatamente bandeiras, mas que foram aquelas derrotas que foram mais doídas, né? Então, vamos pegar o caso do CRTEA, por exemplo. Então, a gente que é vereador, todos vão te falar a mesma coisa. A gente tem uma demanda muito pulsante de mães atípicas, né? Então, essa é uma nova realidade, não tem para onde correr, né? O número de crianças atípicas aumentou exponencialmente, nem a ciência explica como, se foi uma questão da pandemia, se foi uma questão simplesmente de mais assertividade do diagnóstico, que antes não havia, né? Antes, às vezes, eu era um autista leve e passava a vida toda sendo considerado só um cara meio, esse é atrapalhado as ideias, né? Hoje não. Hoje em dia é possível se diagnosticar um TDA, um TDAH, um autismo leve, e aí aumenta-se, portanto, a quantidade de diagnóstico. E a evolução desse indivíduo, dessa criança, ela depende mais dessas terapias, não é discurso eleitoral. Eu nem sou assim o vereador dos autistas, sabe? Isso depende mais. Então eu tenho um sobrinho, eu falo porque eu tenho um cunhado autista da minha idade, que não teve acesso a nenhuma terapia. É um cara assim, autista não verbal, incomunicável, evolução zero. Ele simplesmente vai vivendo. E eu tenho um sobrinho, que foi uma criança adotada, inclusive, por outro cunhado, que foi adotado com 3 anos, que era autista, assim, num grau aparentemente mais severo. Sabe? Tinha dificuldade de comunicação, de verbalizar, e meu cunhado com muitas condições, servidor público, né? Deu a essa criança todas as terapias possíveis e imagináveis. Se você conversa com a criança hoje, ela lê, ela está medicada, ela fez todos os tipos de terapia ocupacional que tornaram ela extremamente funcional dentro do contexto que ela vive, carinhoso de todas as formas, se comunica muito bem. E assim, tudo isso porque a criança ela teve acesso às terapias. Então, muitas vezes, vamos pegar fonoaudiólogo, por exemplo, que é um drama. Não tem fonoaudiólogo. O Uberlândia não tem e também não quer pagar um salário bom para os caras virem. Se a criança não começa essa terapia até idade X, acabou. Ela não vai conseguir mais desenvolver, porque é um período ali da cognição humana que tem que ser desenvolvido naquela faixa etária. Então, assim, corta o coração de ver
a despeito de não ser como eu te disse aqui, eu não sou o vereador dos animais, vereador dos autistas, eu não tenho uma bandeira específica. Mas corta demais o coração você ver uma mãe que tem essa percepção, ela sabe do que eu estou falando. Ela fala, cara, eu tô com a minha filha de 5 anos, eu não consigo uma terapia, sabe? E a minha filha vai ficar estagnada. Pô, isso é cruel demais. O pai para uma mãe ver é muito triste. Essa sentença, sabe? Por uma falta de serviço público. Né? Isso é muito, muito triste. Vereador, o senhor falou da nova administração municipal, né? Como é que o senhor avalia a relação entre o poder legislativo e o executivo? O que o senhor espera para os próximos anos? Então, a única experiência que eu tive foi o mandato anterior, que era o prefeito Odelmo, que tem, entre outras características, né, positivas, e talvez até esse autoritarismo em alguma medida seja positivo também, para lidar com a Câmara. Né? Mas ele tinha uma relação que era uma relação muito vertical, muito de cima para baixo. Né? A deputada Ana Paula, que durante muito tempo foi secretária de governo, agia diretamente dentro desse processo, então era um casal muito conectado, né? E que trabalhava junto, trabalhava muito, né? A gente tem que reconhecer, e trabalhava junto também para manter essa relação com o legislativo de uma forma um tanto quanto, no meu entendimento, autoritária. Né? E no ano eleitoral a gente teve ali, por circunstâncias eleitorais, né? Houve um racha entre o Leonídio e o Paulo Sérgio por conta da eleição, e aí, naquele momento, dentro da Câmara, a configuração ela mudou de forma temporária. Né? Então a gente montou um bloco ali, que era um bloco que vez ou outra conseguia, né, aprovar uma coisinha aqui, uma comissão ali e tudo mais. Só que foi muito sazonal. Nós da oposição já sabíamos que era uma coisa que ia durar só até o dia seguinte das eleições. E foi o que aconteceu, e hoje essas forças começam a se reagrupar novamente. Mas eu vejo no atual prefeito Paulo Sérgio um perfil diferente de gestão. Né? Nesses primeiros 24 dias, né, vamos dizer assim. Ele está muito aberto ao diálogo, né? Eu mesmo dei esse exemplo brincando aqui nos bastidores. Né? Então, eu fui recebido pelo prefeito 2 vezes em 24 dias. Eu não fui recebido nenhuma vez pelo prefeito Odelmo. Não necessariamente que eu não quisesse, né? Nunca houve um convite, não tinha clima. Então, eu acho que a tendência é que o atual prefeito seja um cara mais republicano. Agora, se isso vai funcionar ao lidar com a Câmara, eu não sei. Porque, às vezes, a Câmara é um local também, né, difícil, né? Os parlamentares têm personalidades muito distintas, né? Interesses muito contraditórios ali, ideológicos e tal. Então, talvez, o melhor trato para um chefe do Poder Executivo, para a Câmara atender logo, seja na base da tratorada. Né? Do ponto de vista funcional, eu estou falando. Né? Agora, é óbvio que para a democracia é melhor que haja a disputa, a tensão, né? O diálogo, né? Uma crítica que a gente tinha em relação ao antigo prefeito é que a gente não conseguia nem sequer votar os projetos. Né? Eles eram barrados na Comissão de Legislação e Justiça, você não tinha o direito de discutir. Você já era barrado numa fase anterior à discussão do projeto. E eu vejo isso hoje de uma forma um pouco diferente. Se vai durar os 4 anos, a gente não sabe. Mas esse começo, eu tenho boas impressões do prefeito, assim, até mesmo porque eu acho que é um direito dele governar. Foi eleito agora, primeiro turno, né? Nós, quem perdeu, quem votou em outro candidato, tem que respeitar. E ele tem essa procuração que ele tem, uma procuração pesada, né? Como era que tinha o prefeito Odelmo? Ser eleito em primeiro turno, 4º mandato? Né? Como é que você não respeita um governo desse nos 6 primeiros meses? Ele tem direito de aprovar reforma disso, reforma daquilo. Ele vem com a procuração do povo. E a gente vai dar esse tempo para o prefeito, eu acho que é importante, é um sinal de respeito, não a ele, né, mas à população também. Essa é a sua primeira eleição pelo Partido Verde. Como é que o senhor avalia a importância de integrar as questões trabalhistas e socioambientais? Eu falo para o pessoal do Partido Verde que, na verdade, mais eles me acrescentam do que eu acrescento a eles. Né? Porque eu nunca tive essa pegada da questão socioambiental. Só que, ao mesmo tempo, ela não é mais desconectada, né, da questão do trabalho e da questão do povão. Só que o povão, o nosso povo, ele tem muita dificuldade em se preocupar com a questão do meio ambiente, porque a questão do meio ambiente ela parece sempre uma grande abstração, algo distante. Né? Então vamos pegar a Adriana aqui. Se a Adriana está com a luz cortada, está com um filho sem vaga na escola, e está com a mãe precisando de um exame sério, ela não vai se preocupar se o lençol freático que passa embaixo na casa dela está. Então, a contribuição que eu tento dar para o partido, depois de tantas que eles estão me dando, né, de me ensinar a importância do meio ambiente e de ensinar que não há, que há
essas duas questões elas estão imbricadas, né? A vida do povo e o meio ambiente está tudo junto. Olha Rondon, a gente perdeu uma vida lá. E quando a gente vê a história de Uberlândia, Rondon foi feita ali de forma inconsequente. Esses dias um assessor meu estava pesquisando jornais antigos, lá na década de 60, 70, um sujeito vindo aqui na Câmara falando que não dá para fazer uma avenida ali. Né? E na época o gestor insistiu e fez. Então as questões elas andam juntas. Talvez o grande desafio para nós, políticos, seja passar isso para a população, tentar demonstrar e pedagogizar a importância do meio ambiente e também aprender que enquanto uma população, aqui eu estou falando do Brasil, né, 40% da população do Brasil não tem privada, não tem saneamento básico, não tem como você cobrar dessas pessoas uma preocupação com uma árvore de 100 anos ali. São coisas incompatíveis. Então o pessoal, os ambientalistas também têm que entender isso. A gente tem que se ajudar. Qual a mensagem que o senhor deixa para os eleitores que confiaram novamente no seu trabalho? A mensagem, Adriana, como eu sempre brinco, até brinquei no dia da eleição, brinco não, eu falo sério, que é assim, eu sou um eterno devedor. Eu não tenho como pagar, né? Então, o que a gente tenta fazer é trabalhar todo dia, ser correto nas coisas, né? Se manter íntegro, independente, para poder sempre, no momento difícil, ou tomar a decisão mais difícil ficar do lado do eleitor, né? Que a gente sabe que aqui a gente tem votações ali que a população não acompanha. E você poderia simplesmente virar as costas e votar com a elite, vamos dizer assim. Mas a gente não pode fazer isso justamente porque a gente olha para trás e não comprei um voto, né? Claro que quem compra voto também não fala que compra, mas eu estou falando assim, eu não pus uma bandeira na rua, não pus um panfleto no chão, né? Então, para esse povo sair de casa, 14.596 pessoas saírem de casa, apertar meu número, né? É um negócio que nem se eu vivesse 10 vidas, uma atrás da outra, trabalhando sem parar, eu poderia retribuir isso aí. Então, o sentimento ele é de gratidão e de uma eterna dívida mesmo em relação a essas pessoas. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Adriana, toda a equipe aqui da TV Câmara. Muito obrigado pelo carinho. Nós conversamos com o vereador Fabão, do Partido Verde, que foi o vereador mais votado da história de Uberlândia no pleito agora de 2024, de toda a história. O Fala Vereador termina aqui e até a próxima edição.